quais são as custas adicionais que você vai ter após a arrematação. Esse vídeo é muito importante você saber, justamente para você colocar na sua planilha de custas que você vai ter arrematando aquele imóvel de leilão. E a primeira custa que você vai ter, além do valor da arrematação, é a comissão do leiloeiro. A comissão ela vai estar inscrita no edital do leilão. Por isso é importante você analisar minuciosamente o edital do leilão, porque é lá que vai constar qual é o valor da comissão do leiloeiro e qual é o prazo para pagamento dessa comissão. Aqui no estado de São Paulo, essa comissão, ela geralmente é de 5% sobre o valor da arrematação. E geralmente é feita o pagamento em 24 horas, assim como a arrematação. Então é importante você já ter esse valor disponível, porque além do valor da arrematação, você vai precisar fazer o pagamento da comissão do leiloeiro, que geralmente é em 24 horas. Além disso, você vai precisar pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto é um imposto municipal, então ele varia de cada município, de cada cidade. Então é importante você saber, nessa cidade que você fez a arrematação, qual é o valor do ITBI. Aqui, por exemplo, na nossa região, o valor ele varia entre 2 a 3% sobre o valor da arrematação. Outro ponto importante que você precisa saber, que o valor do ITBI ele é cobrado com base no valor da arrematação. Não é pelo valor venal e nem pelo valor de mercado. Alguns municípios, eles vêm cobrando o valor do ITBI com base no valor venal ou no valor de mercado, mas isso não é o procedimento correto. Se você teve alguma arrematação e pagou o ITBI em cima do valor venal e não em cima do valor da arrematação, saiba que você tem o direito de ingressar com o mandado de segurança. O valor correto é conforme o valor da arrematação. Então, se no seu município o valor é de 3%, então vai ser 3% em cima do valor da arrematação e não sobre o valor venal ou o valor de mercado daquele imóvel. Além disso, você vai ter as custas para fazer os registros. Então é importante você saber, se você arrematou um imóvel de leilão judicial, já existe um processo. Então, você vai precisar de um advogado para ele se habilitar nesse processo, para ele requerer o mandado de emissão na posse e a carta de arrematação. E como se trata de um processo judicial, você vai ter que pagar essas custas. Aqui no estado de São Paulo, nesse ano de 2025, a custa da carta de arrematação, para expedir essa carta de arrematação, está em volta de R$ 70 a R$ 80. Então, você vai se habilitar, o seu advogado vai se habilitar no processo, vai requerer ao juiz a expedição dessa guia, vai fazer esse pagamento, vai fazer o pagamento também do mandado de emissão na posse, que é feito através de um oficial de justiça, vai pagar essas custas, que hoje também está em torno de R$ 112, e vai fazer essa diligência. Após a expedição da carta de arrematação, você vai levar essa carta no cartório de registro de imóveis para fazer o registro da arrematação. No cartório, você também vai ter essas custas. As custas do cartório é com base no valor da arrematação, que gira também em torno de 1,5% a 2% sobre o valor do imóvel, o valor da arrematação do imóvel. Então, você vai precisar saber disso. Se vai ter se for um leilão judicial, vai ter essas custas que você vai pagar dentro do processo. Se você arrematou um imóvel de leilão extrajudicial, você sabe que não existe processo judicial. Então, o procedimento é diferente. Então, você fez o pagamento do ITBI, você vai fazer também uma escritura pública no cartório de notas. Então, essas custas com a escritura é o arrematante que também deve pagar. Depois que foi feito a escritura pública, você vai registrar essa escritura
no cartório de registro de imóveis. Então, todo esse procedimento não é judicial, é extrajudicial. Se o imóvel ele estiver ocupado, você vai precisar fazer a desocupação. E aí a gente pode tentar fazer a desocupação amigável, enviando uma notificação extrajudicial para a pessoa fazer a desocupação no prazo de 30 dias. Se ela não fizer essa desocupação, vai precisar ingressar com uma ação judicial. E essa ação judicial, novamente, aqui no estado de São Paulo, você precisa pagar as custas iniciais de um processo, que hoje, em 2025, é em torno de 1,5% sobre o valor da causa. E o valor da causa é o valor da arrematação do imóvel. Então, você vai ter mais custas, que é ingressar com uma ação, pagar esse valor inicial, pagar para fazer a diligência do oficial de justiça para fazer a desocupação, que também é R$ 112, e aguardar o prazo do processo para fazer a desocupação. Então, são procedimentos diferentes. Nos leilões judiciais, você não precisa fazer uma escritura pública, porque a carta de arrematação ela tem força de escritura pública, então você já leva no cartório de registro de imóveis, e nos leilões extrajudiciais você vai ter essa custa de fazer uma escritura pública e de depois levar ela no cartório de registro de imóveis. E por hoje é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu te espero no próximo vídeo.